Olá, hoje nós vamos falar da Contra-Reforma. A Reforma Protestante irrompeu como fogo na floresta. Se espalhou pela Europa, várias nações, já estava cheio de gente crendo, né, na mensagem de Martim Lutero, de John Calvino. E não pense que a Igreja Católica ela ficou de braços cruzados vendo tudo isso acontecer. Não, pelo contrário, eles lançaram a Contra-Reforma. E o que foi a Contra-Reforma? Foi um movimento para parar, para cessar a Reforma Protestante. E eles tomaram algumas precauções. Primeiro que a Igreja Católica ela fez uma reforma na sua igreja. Eles colocaram pessoas com um certo nível de austeridade nas posições de cuidar do dinheiro da igreja, de liderança, mesmo a questão dos papas, né? Já não eram mais aqueles papas imorais, mas eles procuraram colocar homens sérios à frente da igreja. Eles viram que isso tinha afetado a credibilidade deles, então eles realmente deram uma corrigida nisso. E também criaram a companhia dos jesuítas. E os jesuítas, eles tinham uma missão, catequizar pagãos. E naquela época, né, ali depois de 1500, era uma época de grandes descobrimentos. Portugal e Espanha lideravam essa coisa de conquistar novas terras. E Portugal e Espanha eram países essencialmente católicos. E nos seus navios eles levaram muitos jesuítas. E esses jesuítas chegaram aqui na América do Sul, América Central, e eles catequizaram nações. Agora, nós sabemos pela história que muitos jesuítas aqui, principalmente no Brasil, estupraram índias, tiveram filhos ilegítimos, foram corruptos. E a gente tem histórias tristes de jesuítas em nossa terra. Assim como tem também na América Central e em outros países da América do Sul. É muito triste. Mas, contudo, porém, eles fizeram o que os reformadores não fizeram. Porque após a reforma, houve uma reforma naquilo que se cria, houve uma reforma teológica, mas não houve um ardor missionário. Então eles não saíram para evangelizar as nações. Eles ficaram lá, nos seus países, na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, em Genebra. Eles não saíram. Quem teve ainda um movimento missionário foi na época de Calvino, que ele realmente enviou pessoas para as nações. E vieram até aqui, para o Brasil mesmo, e no caso aqui no Brasil foram todos mortos. Mas foi um movimento que mandou. Mas em geral, o movimento da reforma, eles não tiveram ardor missionário. Daí os jesuítas vieram e fizeram o trabalho que a igreja deveria ter feito, que os reformadores deveriam ter feito, e não fizeram. E olha o prejuízo que a gente tem até hoje. Olha o prejuízo. Outro braço da Contra-Reforma terrível foi a Inquisição. A Inquisição já existia há quase 500 anos, mas na Contra-Reforma a Inquisição trabalhou e muito. Muitos foram mortos, centenas e centenas. Qualquer um que fosse encontrado com uma crença diferente daquela que era promulgada lá na tradição romana, era tido como herege. E herege vai para a fogueira, vai para um daqueles instrumentos de tortura da Inquisição. Então a Inquisição matou a rodo. No pós-reforma, nesse momento de contra-reforma, muita gente foi morta por causa da sua fé, tidos como herege. Isso foi um período muito triste da história da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.